Pô, isso aqui machuca os olhos de criança, velho. As crianças Eu tô tentando gravar a abertura. Tá, foi mal. Elas comem o Kinder Ovo sem abrir, sabe? Nossa! As crianças. Você gravou isso, né, Arthur? Gravei. Confeccionado em 1960. Bem-vindos a mais um Voz da Terceira Terra, o seu podcast de DMs, GMs e narradores. Hoje... É para GMs, DMs, narradores? É de GMs para GMs. Ah. Hoje estamos aqui comigo Arthur. Sou eu. Ivar. E aí? Diabético. Oi. E o Marcelo. Esse sou eu, tá? Tá bom. Gostei do hoje, estamos aqui comigo. Foi isso que eu falei? Foi. Nossa! E hoje aqui comigo, de novo, Arthur. E aí, beleza? E aí? Bom dia, Ivar. Bom dia, Marcelo. Bom dia com alegria. Bom dia, ouvintes. Que nojo, Ivan. Vocês que estão aí ouvindo, Aleluia. vocês que estão aí ouvindo o podcast indo pro trabalho ou trabalhando, cara. Nós estamos aqui de manhã gravando. Olha lá que legal. De novo, finalmente. E agora com 25% mais espuma. Tan, tan, tan. Ficou ruim essa. É por causa da casca de ovo aí. É verdade. Nós temos isolamento acústico. Cara, Explica, eu achei Marcelo, que tinha cuspido no microfone, não tinha Não, visto. 25%. Já um quarto do nosso estúdio já tá com... Engraçado, por que eles chamam de casca de ovo? Porque isso aí é caixa de ovo. Quer dizer, nem é caixa, é uma espuma, né? É um colchão ortopédico, né? Isso aí. Tem tantos Sei usos. lá. Isso. Whatever, tá? Porque parece com caixa de ovo. As pessoas chamam de não, espuma casca de ovo. Espuma caixa de ovo, né, cara? É porque ele casca de acomoda ovo a seria casca vizinha, de ovo. né? Ele acomoda a casca de ovo. É, Se você colocar ovo cozido, aí não funciona. tá certo. É verdade. E como diria Maquiavel, cada ovo cozido é um pinto perdido, né? Não, e tem uma questão de ponto de vista também. Eu elogiei o Arthur por ele já ter colocado uma parede. O Ivar criticou por ele só ter colocado uma parede. É aquela história do pessimista e otimista, não é? O copo tá meio cheio ou meio vazio? Né, cara? Depende de quanto você quer trollar a pessoa. Ó, tem um troll aqui, ó. Blade Rager Troll. Tá todo mundo olhando pra mim. Tá. Ele não parece com o Ivar. Não. Não. Mas tem essas coisas da Gladius aqui, ó. Se o né? Ivar colocar uma cenoura no nariz, aí parece que o Ivar. Tá, concordo. Tá. Monty Python, né? Você não é uma bruxa? Mas ela tem uma cenoura no nariz? Bom, hoje nós vamos falar sobre bruxos. Não, sobre druidas. É que teve uma época que achavam que era tudo igual, né? Verdade. Exatamente. Na Idade Média eles eram... Bom, enfim, vamos apresentar o tema, depois a gente fala sobre isso. Estou colocando o carro na frente dos bois. Estou colocando o ancinho na frente do druida. Aí foi Uau. Nossa, duas piadas ruins Tá em 3 tudo bom. minutos, hein, cara? Aqui é o Marcelo, direto da pós-produção, para informar que agora a Terceira Terra tem patrocinador. É o Robinson Gates, vendedor de miniaturas e Dungeon Tiles do Mercado Livre. Em todo episódio de nossos podcasts de RPG, você ouvirá um dos produtos dele recomendados. O de hoje, já que vamos falar sobre o druida, é o Dungeon Tiles Sinister Woods para Dungeons & Dragons. Continuando a nossa série... Como é que é? Você é o Herói? Como é que chama a série? É o herói. Não, como é que chama a série que a gente começou com o Bardo? Não é Você é o Herói? Como é que a gente chamou? O seu herói era o subtítulo daquela série Enrola Desenrola. Não, Você é o Herói é daquela série da Aventuras TSR de livro... Fantásticas? Não, da Os TSR de livro de arquétipos. jogos. Não era Whatever, tá? Era a Aventura Fantástica da TSR, que era Você é o Herói. É a continuação da nossa série. Personagem com classe ou não? Sim. Ah, tá. Bom, enfim. Hoje vamos falar sobre druida, continuando a nossa descrição de arquétipos. Já Das- falamos das do bardo. Classes Do underground. O tio Nitro já falou do guerreiro, do mago e do Clérigo. clérigo, né? Então, Hoje vamos falar sobre o druida. Vamos falar sobre o druida histórico, então? Pode Druida ser? histórico. Vamos começar Beleza. do druida verdadeiro, o druida de verdade? mas
Eu achava que druida era uma coisa que tinha começado no D&D e que depois virou religião, sabe? Mas ele, Não foi? eu isso eu achava no começo, né? Mas depois eu vi que os druidas históricos não tinham um companheiro animal, sabe? Não lançavam feitiço. No nosso contato com cultura pop e com história é através de videogame. Como é que você falou, Alexandre? Videogame, gibi, Filme. RPG mesmo. Primeiro você entra em contato através disso, depois você descobre que era uma coisa histórica O mesmo. negócio era real e que não era nada daquilo que você pensava que, Se que foi mostrado, né? você pegar o Senhor dos Anéis e ler cultura nórdica, você fala assim, nossa, ele criou só a história. Eu tenho minhas reservas contra o Senhor dos Anéis. Nós ainda vamos gravar. Aquele episódio que a gente começou a gravar quando a gente tava jogando aquele jogo de tabuleiro, que não tinha gravação, que a gente falou, não, segura que a gente ainda vai gravar um episódio de spoilers sobre o Senhor dos Anéis. Beleza. Bom, o druida histórico, acredita-se que o druida histórico era uma figura política e religiosa celta muito influente. Agora, acredita-se por quê? Não tem um registro arqueológico. A tradição daquele povo era oral e a escrita deles era muito limitada. Nós sabemos sobre os druidas através de filósofos greco-romanos e através de outros. Júlio César, por exemplo, escreveu bastante sobre os druidas, porque ele viveu naquela região como general há muito tempo. Teve um outro general romano que escreveu, Plínio o Velho, é um cara que escreveu bastante sobre os druidas também. Historiador é você aqui. Mas a própria palavra druida, ela na verdade é greco-romana. Nós não sabemos como é que era. É que nem quando você pega nomes de reis egípcios, os nomes que nós temos são gregos. Tanto é que quando, por exemplo, tem o rei Nemes, São por exemplo. helenizados, né? Hã? São helenizados. Por exemplo, o rei Nemes, por exemplo, do Antigo Império, do Antigo Egito, o nome dele era Namer. O nome egípcio era Namer, mas os gregos chamavam de Nemes. Você adapta mesmo, né? Quando você escuta, por exemplo, o vô do Rodolfo, que quando veio da Líbia, ou da Síria, sei lá, chamava Jarush. Eu achei que o vô do Rodolfo fosse uma palavra de uma língua estranha. O vô do Rodolfo. O vô do Rodolfo. Ele veio e chamava Jarush, só que aqui no Brasil registrado como Jorge. Né? O cara escutou Jarush, entendeu Jorge, né? Então... Contos dos registradores de bebês, né? Tem vários. Então, druida, acredita-se que seja a junção Escrivão, né? de duas palavras celtas que querem dizer, acho que... observador do carvalho, ou então, tipo assim, no sentido de o cara que vê o futuro através do carvalho, uma coisa assim. Só que mesmo o conceito, a ideia celta, vamos pensar assim, a ideia galesa, a ideia irlandesa dos druidas, ela está matizada permanentemente pela impressão medieval que eles tinham, porque nós sabemos algumas coisas sobre os druidas, nós sabemos, por exemplo, que é bem provável que eles realizavam sacrifícios humanos, geralmente o César, por exemplo, Júlio César fala que era de criminosos, mas às vezes de pessoas inocentes mesmo, e não tinha essa história de voluntário não, porque o conceito do neodruidismo hoje é uma coisa linda, né? Não, a pessoa se sacrificava voluntariamente para que houvesse... Hoje a gente tenta tudo deixar mais bonitinho, né? Porcaria nenhuma, entendeu? Não há evidências de que as pessoas se voluntariavam. Estou dizendo que elas não se voluntariavam? Não. Você não consegue provar uma negativa. Mas não há nenhuma evidência de que eles voluntariavam. E alguns pesquisadores contestam essas evidências, essas narrativas de sacrifícios. Sabe? E como todos então, os registros sobre aquele povo foram feitos por um povo que era inimigo deles, né? Os conquistadores, né? Então tudo tem assim, você já pode começar com pelo menos os 2 pés atrás, e aquilo lá não vai ser 100% verdade, talvez não seja nem 20% verdade. Mas algumas coisas que todas as fontes concordam. Mas a gente tem uma esposa de um amigo que era neodruida. Ou que é? Era? Não, o Eli. O Eli, que já apareceu aqui tantas vezes, ele é druida. Só que ele é aquele druida que não fica fingindo que aquilo sempre existiu. Ele fala, gente, o druidismo moderno é uma religião que foi inventada no século XIX, e como nós não sabemos absolutamente nada, sobre os druidas do século I, tá tudo inventado. E, tipo assim, ele é druida, mas ele sabe disso. Acho que não é nem inventado, é igual, por exemplo... Ele não finge que é de mentirinha, sabe? É igual a esgrima medieval. É igual a esgrima medieval europeia. A ocidental teve as escolas que mantiveram a tradição. A oriental foi extinta. Então as pessoas começam a estudar a esgrima medieval ocidental através de livros. Então não dá para você chegar a uma coisa, isso daqui era assim ou era assado, com figuras da época. É uma interpretação. Eles pegaram, isso daqui é bacana, vamos interpretar.
O Eli conta, por exemplo, que ele morre de rir quando ele vai nos rituais, que os caras usam aquelas barbas postiças. Eles ficam parecendo gente que tá indo... Fica parecendo o quê? O ZZ Top. Fica parecendo gente que tá indo ver a estreia do Senhor dos Anéis, sabe? Eu pensei no... E não sei o que eu tô dizendo. Mix. Banana Mix. Mas as fontes Panoramix, não é? Panoramix. Banana Mix. Não, que banana Mix? Banana Mix é o que tem lá no pé de açaí, cara. Você pede açaí, granola e banana, cara. Já imaginei o Asterix e o Obelix em cima de um Banana Bolt. O Panoramix era um druida. Era um druida. Mas druida ou druida? A fonética. Cara, não tem acento na língua portuguesa. Não como é que chama? Hiato atônico? Como é que chama isso? Hiato fraco? Ivar, por favor. Mas se fosse druida, o hiato é forte. É druí. Não, então é druida. Então não tem hiato. É druida. Eu penso assim, como a palavra veio do inglês, que a gente conhece hoje, eles têm druid, né? Então a sílaba tônica cairia no U. Eu falo druida. Mas agora, mas eu acho que religião druídica, então o negócio dá uma certa margem à discussão. Mas enfim. Ou seja, eu falei tudo, não falei nada. Continue em cima do Ou seja, falem o que vocês quiserem. Carinha da natureza. Tem as fontes concordam em algumas coisas. Inclusive, historiadores dos anos 60, 70 e 80, que foram quando teve um grande revival de estudos dessa época, eles concordam em várias coisas. Os registros que nós temos são do século I, quando o Império Romano combatia a religião druídica. Tá? Tinha que ter a religião, claro, do Estado, porque tinha que civilizar os bárbaros. Por volta do século II, os druidas já tinham desaparecido. Talvez tenha sobrado druidas nas Ilhas Britânicas, que é de onde nós temos a maior parte dos registros medievais, mas isso aí já é 1000 anos depois. Porque os romanos abandonaram a Bretanha, né? Se eu bem me lembro. Sim, com a queda do Império Romano, a Bretanha ficou a Deus dará. Mas resistiu culturalmente por muito tempo, tanto romanos quanto outras coisas. Eles eram figuras de autoridade, de alguma maneira, ou juízes, ou... como é que fala? Isso é uma característica de todas as culturas primitivas humanas. Você tem sempre aquele cara que é o vidente. O que autoriza... um conselho de anciões? Então, não fala de conselho. Fala que o druida, numa sociedade tinha o druida, e é sempre masculino. Não há evidência de druidezas. Eles eram os caras que eles abençoavam as plantações, curavam reumatismo, olhavam as estrelas para prever o futuro e autorizavam, sei lá, meio juízes. E talvez fossem realmente figuras da lei, sabe? Como é que fala? Depositórios ou repositórios? Depositários. Depositários das leis, porque era tudo cultura oral. Eles desaparecem. Na Idade Média, aparece já na Europa cristã, aparecem os druidas meramente como feiticeiros. Feiticeiros que se opunham, tipo assim, essas histórias não ocorriam na época. Eram histórias do século X, XI, XII, mas contando lendas do comecinho da era cristã. Os druidas eram feiticeiros e adivinhos que se opunham à vinda do cristianismo. Várias histórias, várias lendas medievais britânicas, ou das ilhas britânicas, lidam com isso, né? É a dicotomia entre a tradição pagã e a vinda do cristianismo. Você tem isso, inclusive, na lenda do Rei Arthur, né? Onde você tem a parte de Camelot, que seria mais cristã, e você tem a parte de Avalon, que seria mais a velha religião, que eles chamam. De acordo com... Se você for olhar os primeiros poemas arturianos... Merlin... Eu? Os primeiros poemas que o Arthur escreveu, quando ele era bem pequenininho. Nossa. Os druidas... Você viu? Eu li. Não, eu não vi, não. Eu li. Tá. Não, eu não posso ter lido, cara. É tradição oral. Droga. Damn it. Você pode ter ouvido uma gravação de um podcast, por exemplo. Em fita cassete, né? Porque naquela época era o que tinha. Nada, gramofone. Foco. Merlin. Nos primeiros poemas arturianos, Merlin era um druida. E não um mago. Ele virou mago mais pra frente, já na época da Renascença. Né? Ficou multiclasse. Ele virou multiclasse, Perfeito, parabéns. Aproveitando essa deixa do diabético, vamos falar então do druida no RPG. Você tem druida no... como é que chama aquele? EverQuest. Você tem druida no EverQuest. Você tem druida no World of Warcraft. Mas desses eu nada sei. Nunca joguei EverQuest e joguei World of Warcraft por 6 horas apenas. Vocês sabem desses caras? Como é que é o druida no World of Warcraft? Cadê o Hanker? Basicamente, ele joga World of Warcraft? O pouco que eu sei... ele tá na entrevista de emprego, né? O pouco que eu sei do druida no World of Warcraft, acho que no Diablo também, ele é o... tem druida no Diablo 2. Tem, no Diablo 2. Tem. Verdade. Ele é o cara que luta com companheiros animais. Ele dá summon em companheiros animais pra lutar junto com ele. E tem feitiços assim de...
um pouco mais fracos, eles não são tanto de ataque, mas eles são mais pra... Sim, proteção. No quem Diablo já jogou com o druida no D&D, o druida é pra isso mesmo. Que o druida teve várias iterações no D&D, na verdade, né? No meu caso eu joguei na terceira edição. Nós vamos focar assim, em druida tradicional dos RPGs ou podemos partir um pouco pra... Interpretação? Primeiro de tudo, qual seria uma diferença... Um sacerdote da natureza. Entre um druida e um xamã, por exemplo? Então, é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Nunca houve... Não, teve sim. No AD&D segunda edição, saiu uma classe num livro separado, que era o xamã. É que o xamã lidava com o mundo espiritual. Exatamente. Saiu um livro separado, era super opcional, já era na época do Plays and Options, eu acho. Um livro só sobre o xamã e que também descrevia o mundo espiritual, que era uma coisa inexistente no AD&D. O druida é um clérigo da natureza. E aí que vem as várias diferenças, por exemplo. No AD&D primeira edição, na primeira edição do AD&D, o druida era uma classe padrão, que era uma subclasse do clérigo. Eu vejo ele como meio do caminho, entre o clérigo e o mago. Porque era um clérigo que usava menos armas, e para compensar aquelas compensações estranhas do AD&D, né? Para compensar o fato dele não usar armadura e usar menos armas, ele tinha mais magias por dia e recuperava essas magias mais rápido do que o clérigo. Então ele era uma versão divina do mago. Isso no AD&D primeira edição. Divina não, natural, né? Não, era magia divina. E ele não tinha a mesma disponibilidade de magias que o clérigo também, né? Ele tinha, era mais restrito. Lista, né? Não, você tinha magia... No AD&D primeira edição... Na primeira edição não era mais restrita, não. Mas as magias eram assim, tinha muita magia de cura, muita magia de ataque, mas tinha magia de metamorfose, magia de summoning, né, de chamar criaturas. Ela era bem diferente, eram magias divinas, mas não parecia com a magia do clérigo. Essa redução... vai mais da terceira edição, né? Do AD&D, né? Que clérigos e druidas puxavam do mesmo lugar, bardos e magos puxavam do mesmo lugar, era só uma lista diferente, né? Isso vai acontecer no AD&D segunda edição. São todos sacerdotes, né? Exatamente. Agora, no AD&D segunda edição... A classe geral era sacerdote. Isso. No AD&D segunda edição, o Arthur tá aí com a segunda edição revisada e eu tô com a segunda edição sem revisar. Vamos comparar, Arthur, pra ver como é que é? Você tá com o druida aí? Tá aqui na mão, cara. Então vamos lá. Ó, eu vou falar da segunda edição sem revisar e você me fala o que foi revisado, ok? Tá. O druida, requerimentos, sabedoria 12, isso. Carisma 15. Requisitos primários, wisdom e carisma, certo? Isso. Raças permitidas, humano e meio elfo. Ok, aqui igualzinho. E aí tem aquele quadrinho histórico, confere. Não tem? Tem aquele quadrinho historicamente, aqui, os druidas... tem aqui, historicamente, tá aqui embaixo. Só que eles falam aqui das tribos germânicas. Tribos germânicas, da Europa Ocidental e da Britânia. Ele é permitido apenas armas naturais, ou seja, armadura de couro e de escudo de madeira. Deixa eu ver, tudo que for de metal não é permitido, mas as armas dele é club, que é caçapete. É um tacape, porrete, na verdade. Porrete. Uma clava. Cycle é a foice. É a foice. É a foice de mão. Foice de mão. Dardo, lança, adaga, cimitarra, estilingue, que é a funda, na verdade, e cajado. Acho que é sickle. Não, de arma continua. Aqui ele tem uma história um pouco maior, né? Que fala da crença, da mãe terra. Então, tá aqui. Só que aqui no meu ele tem um quadro azul, né? O seu aí tá dentro do texto mesmo. Do texto, é como se você pudesse pular esse quadro sem revisar. E aí, as magias permitidas coincidem com as do clérigo, mas estão nas esferas todas: animal, elemental, cura, planta e tempo. E tem menor acesso à esfera de adivinhação. E todos os itens permitidos a clérigos podem ser permitidos. Então ele virou um clérigo. Um clérigo da natureza. No AD&D segunda edição ele é um clérigo da natureza. Ele não seguia um deus específico, né? Ele cultuava a natureza. No AD&D primeira edição era uma classe independente, com uma lista de magias diferente. Tinha os deuses? Eu não lembro. No AD&D tinha o nome dos deuses que nem tinha na terceira? Não. Era super opcional. Só quando você usava os mundos. Só quando você usava os mundos. Ou quando você comprava aqueles The Complete Book of Clerics, The Complete Book of Druids, que aí vem lista de deuses. Que aí, por exemplo, o Complete Book of Druids vem história super complexa de como é que você podia usar o druida no seu mundo. E tinha o... não, isso é na terceira edição, depois eu chego lá. O que mais, Arthur, no AD&D segunda edição que você lembra do druida? O druida era muito bom, principalmente pra água, né? Ele criava água, criava alimentos. Você não passava fome, bacana. Sede, frio ou calor com o druida no grupo, basicamente, né? E você tinha acesso a magias de cura também. E outra coisa, o druida, que eu achava
tão engraçado isso no AD&D. Engraçado no sentido negativo, assim, de que atrapalhava. Primeiro que em níveis bem altos, o druida ganhava poderes de metamorfose. Tá com a lista aí? No 12º nível ele ganha tal coisa, no 14º ele ganha tal coisa. Mas aí começava assim... ele começava a desequilibrar pra caramba, ele começava a virar monstros, animais. Animais naturais, só animais naturais, verdade. Mas aí você podia virar urso, podia virar umas coisas gigantes. Olha, começo ele identifica plantas e animais e cria água potável. Ele passa por áreas de vegetação densa, ele aprende língua das criaturas da mata, ele se torna imune a magias de encantar lançadas por criaturas da floresta. Só depois do 7º nível que ele ganha habilidade pra se metamorfosear. Ele tem que ser true neutro, não tem? E tem que ser true neutro, não tem? Ele no terceira edição era. No AD&D tinha. Na terceira edição ele tinha que ter um dos elementos, ou moral, ou um dos elementos tem que ser neutro. Então, mas nesse aí eu acho que ele tinha que ser true neutro. Primeiro nível ele cria água potável ou ele deixa a água potável? Eu lembro que tinha essa... Ele cria. Com um pouco de água, ele transforma a água em água potável. Não. É na primeira edição que ele tinha que ser true neutro. No AD&D primeira edição, ele só podia ser true neutro. Aí você acha que não está escrito nada, não. Ele tem que ser acho que não está escrito nada. O que é legal da segunda edição é a organização deles, né? Então, isso por área. É isso que eu achava engraçado de maneira negativa, porque você só podia passar, vê se acha, no 5º nível, pra você virar um hierofante, você só podia fazer isso se você desafiasse um hierofante, né? Isso, é. Não, o hierofante não. O hierofante você se tornaria depois que você desafiou o monstro. Então, mas acha aí, tem umas coisas assim, pra subir de certo nível, você tinha que... Só podia ter, 8 numa área. Em elefante. Não. É verdade. Não, você tinha um lance assim, pra subir de certo nível, só podia ter tantos druidas desse nível numa área. Acho que é depois do nível 14. No nível 12 o personagem adquire o título oficial de druida. Até então ele não é druida. Esse é um mané. Isso, é um mané. Isso é um druida aprendiz. E só pode haver 9 druidas conhecidos em uma determinada área geográfica. Então, quer dizer, pra você virar um druida, ou um tem que morrer, ou você tem que desafiar. Então, você desafia pra combate, né? Um negócio assim, combate ritual. Ou seja, você chega no 12º nível, pra você, na verdade, chegar ao 10º, não importa quantos XP você tenha. Na verdade, você desafia mesmo, é um combate combinado. Só se você ganhar, você passa de nível. Porque se você perder, por mais que você tenha o XP, você não passa de nível. Você tem que esperar 1 ano e 1 dia pra você poder desafiar de novo. Ou seja, na prática, você tá à mercê da vontade do mestre. Isso eu achava muito chato, cara. Não, cara, o mais legal eu já é o seguinte, achava divertido, que é uma conquista que a pessoa... Que a classe isso deve um desafio ter do contexto histórico do druida, né? Que não, eles cara, devem eu ter acho tirado, não, porque eu não acho... ia ter inventado Sim, isso. Tem uma fonte, eu não lembro quem foi, tem uma fonte que fala isso. Que os druidas... Você passava, levava 20 anos pra você, acho que Júlio César que fala. Você levava 20 anos treinando até você virar druida de verdade, e aí tinha esse lance do desafio. Uma das fontes históricas fala isso. Não faz sentido, cara. Como é que você vai pegar uma religião, um cara que é respeitado por uma região inteira, você vai chegar e desafiar o cara e matar ele? Uma coisa meio Klingon, né? Não precisa matar. Não é matar. O cara perde aquele nível. Ele cai por quantidade de XP. Cara, pior ainda, cara. Você vai dessecrar o cara, sabe? Então, eu não gostava disso. Porque você como druida, você podia... O DM queria te encher o saco, ele fazia com que você era desafiado. Às vezes não. Às vezes, por exemplo, você desafia um druida de 12º nível e ele vai desafiar o de 13º. Entendeu? É feito cascata. É feito cascata, que é tipo uma rede. Bem treméria esses druidas. Se você tem a pirâmide. Se você desenhar, é uma pirâmide. Se você desenhar a escala, vai ser bem uma pirâmide assim, igual numa igreja. Vai um comanda o outro, que lá na base você começa... Quando o padre quer virar bispo, ele desafia o bispo para um combate ritual na nave da igreja. Mas é por isso, cara, não faz sentido, senão a religião não se expande, sabe? Então, eu não gostava... é questão de organização. Mas eu não gostava disso. Mas aí tá falando de área, né? Tipo, se ele não quiser desafiar, ele vai para outro lugar da floresta que não tem 9 druidas. Então, em termos de 12º nível. Dentro do mundo do jogo, eu achava isso fascinante. Era legal pra caramba ter essa organização, que era uma das poucas classes que tinha. Talvez a única classe que tinha. É a única classe que tem isso. Só que em termos práticos, em termos mecânicos, é dar poder demais ao mestre sobre seu personagem. Você tá à mercê das vontades do mestre. Se ele fala assim, não, você não acha ou ele não aceita o desafio, ou então o mestre coloca um cara mega blaster pra te desafiar, ou então você já tá no 13º, ele resolve que vem um NPC mané pra te desafiar e te enche porrada, você cai de nível, sabe? Então cair você não cai, você fica estagnado naquele nível. E isso continuou até pelo menos a terceira. Não, mas se o cara tomou a sua posição também. Não, eu sei, mas você não vai, por exemplo, você chegou em 12º. Você perdeu o desafio. Você perdeu o desafio, você continua em 12º. Mas você não vai perder, você não vai baixar. Tem certeza? Dá uma olhada aí. Deixa eu ver, Grand Druid o Hierophant ou Hierophant em inglês, hein? High Elephant.
Druidas e arquidruidas. Um personagem não pode chegar ao 12º nível a não ser que ele tome o lugar de um dos outros 9. Essa possibilidade só é possível se tiver menos de 9. Menos de 9 você vira automaticamente. Se o caráter derrotar um dos 9... Você não precisa matar Então, cara, tá dizendo aqui, ó. Se tiver menos de 9, você sobe pro 12º automático. Se tiver 9, você tem que desafiar pra chegar no 12º. E se tiver 2 druidas pra chegar em 12º ao aí mesmo tempo? desafia o outro. Ó, então você assume a posição do druida que foi derrotado. Sentido, o combate não é mortal, ó. E o perdedor perde ponto de experiência pra que ele fique exatamente com 200 mil. Ou seja, exatamente no 11º. Ele permanece não, você cai pro 11º. O perdedor, tipo assim, você desafia o cara, você pega o lugar dele. O perdedor, o cara que estava no 12º, ele perde XP a ponto de estar exatamente no 11º nível. Então você perde, cara. Que sacanagem. Será que é porque o druida ficar muito apelativo depois do 12º? Só fica, cara. O druida, as maneiras de equilibrar muito estranhas. Justamente porque ele ficava pelão. Pega miniatura ali, vai. Opa, caiu. Esse aqui é o quê? O Kobold Wyrmpriest caiu, morreu. Tá prone. Não, ele caiu, tá prone. O druida ele pode hibernar. No 17º nível ele ganha a capacidade de hibernar. Ele pode vira um urso. Hibernar. Não, mas é por tempo determinado. Ele ganha regeneração, não ganha? É muito apelão, velho. Na terceira edição, eu lembro que cada vez que você se metamorfoseava, você recuperava ponto de vida igual ao seu nível. Mas essa era uma característica da magia metamorfose. Até magos. Até acontecer até com magos. Então, mas druida podia fazer... era uma característica da classe, não era uma magia, Não, e o mais legal é que você pode entrar em qualquer esfera de eu lembro que eu fazia isso pra me curar, eu tava com um de vida, virava um falcão. Em determinado nível você pode entrar em qualquer esfera elemental. E o druida chegava até o 15º. Esse negócio da esfera elemental é muito interessante, porque no Unearthed Arcana tinha um lance de que ele podia entrar no plano das sombras, só que isso depois foi completamente ignorado em todos os outros livros. Sabe, eles colocaram e falaram assim, não, isso é uma má ideia. E o druida chegava até o 15º nível. Né? Era uma classe que ia até a metade dos níveis mais Mega Blaster já, né? Que já estava enfrentando deuses e essas coisas, chegava até ali no 15º só. Mas a interessante é a diferença de ilustrações, né? Na segunda edição revisada, tem a ilustração de um cara que parece uma mistura de Ranger com druida. Tem a cara do James Hetfield, sabe? Na segunda edição tem uma moça pelada aqui, velho. Uma personagem do Conan, né, cara? Bem feia. Assim. Vocês não falaram que não tinha druideza? Tem, aí, olha ela aí. O D&D, os sexos são igual a gente os sexos no D&D. Inclusive, na terceira edição, a druida é feminina também. É feminina. Né? É verdade. Às vezes é uma menção. Aliandra, né? Agora, no D&D... Era o nome? Não lembro. D&D, terceira edição. Dungeons and Dragons. Com o lobo albino. Primeirinho. Exatamente. Aquele que saiu... É muito difícil você rastrear onde estavam as coisas no D&D, porque é uma confusão. Tem edições, tem reimpressões, tem os compêndios. Nunca fizeram um índice geral. Teve o primeiro nível. Que era Mas de druida? Não. Teve o primeiro nível do D&D. Aquela caixa da Grow, que ia de nível 1 a 5. E, depois aí tinha a caixa 2, que eu não lembro como é que chama, que era o D&D Basic Game aquele. Aí a caixa 3, que era o Companion, vinha o druida. E na Rule Cyclopedia também vinha o druida. Mas não chegou no Brasil isso. Não, veio só a primeira caixa e depois as adaptações, que foi o Classic Dungeon, que era para jogo de tabuleiro, e o Dragon Quest, que era uma simplificação do D&D. Esse eu tenho. O druida era basicamente assim, você era um clérigo no D&D, na caixa 3, no Companion, ou no Rule Cyclopedia, você era um clérigo que escolhia um ethos específico. E aí você tinha que manter seu elemento neutro, e em troca disso você ganhava poderes adicionais e magias adicionais. Então era um clérigo da natureza. O druida no D&D era clérigo da natureza. Aí na terceira edição as coisas começam a ficar diferentes e mais equilibradas, né? Tanto na terceira edição quanto na sua revisão, que eles chamaram de 3.5, que muita gente acha que é uma edição diferente. Na terceira edição, o druida era uma classe completamente diferente. A 3.0 ele é muito desequilibrado, cara. Eles corrigiram. Rangers é muito desequilibrado. Eles corrigiram bastante o druida e o Ranger na revisão, na 3.5. Ele vai ficando muito... Ele começa podre e vai ficando muito forte lá pra frente, o druida. Vai chamando bicho pra brigar com ele. Não, e as magias dele, ele tem magia diária, que ele acaba com o exército de inimigo, assim, ele cria uma barreira de espinho numa área gigantesca, que dá 1d8 de dano todo turno em todos os inimigos. E ele podia usar armadura de metal. Só que se ele usasse, ele ficava sem poder usar magia por um dia. Né? Você pode usar armadura de metal, mas vai ficar sem usar magia. Acho que podia usar couro, aquele couro... Couro rebitado. Couro rebitado. Ele era muito sem ter a penalidade. Como é que chamava isso? Não era couro rebitado a tradução? Studded leather? A tradução era diferente. Era couro... Couro batido. Armadura de placas, não lembro. Talas, cota de talas, era uma coisa assim.
Cota de tala era na época do D&D, cara, quando tinha brigantina, aquelas coisas lá, que era tudo diferente. Tá certo, não, eu tô confundindo. Ele era basicamente um ranger que lançava mais magia. Era um ranger mais parecido com um mago, por exemplo. Na minha experiência recente de trabalhar com couro e fazer as coisas, cara, aquela armadura de couro arrebitado, ela não era pouca coisa não, sabe? Não, que praticamente você tem uma armadura flexível de metal quando você usa uma daquelas. O couro só junta os rebites e as placas de metal que estão por baixo. Não, e as magias dele, ele vai ganhando... Eu lembro que ele ganhava CA absurdo. O meu CA na terceira edição, eu fiz um druida na primeira campanha que a gente fez. Ele tem a magia que chama Bark Skin, como é que era? Pele de cortiça. Pele de cortiça. Pele de árvore. Você ia ganhando CA conforme você ia subindo de nível. E você tinha seu Animal Companion também. Tinha. Que era muito mais inteligente do que outros animais, né? Sim. Era tipo um familiar, mais ou menos um familiar. Quase um familiar. Ele só não era tão inteligente quanto o familiar. E você ia podendo chamar mais. Você começa com um que vai crescendo, e chega uma hora que ele chega no limite, aí você vai chamando mais. Muito Diablo, cara. No Diablo tem isso. Diablo você pode virar um druida... Na verdade, são 3 tipos de skills, né? Ou você pode virar um druida de elementos, você mexe com pedras, vento... Não, nos níveis mais altos no D&D você já conseguia virar elementais e não só animais. Sim. Não, eu tô falando do Diablo, o jogo. No Diablo. Começava a usar Diablo 2. Os atrozes, o urso atroz, essas coisas. Você pode se metamorfosear, né? Em lobo, urso, aí tem você pode se fazer um druida só nesse sentido, ou chamar companheiros animais. Você pode ter um exército de bichos lutando pra você. E na Dragon Magazine 317 saiu uma classe nova, que era o druida urbano, que era tipo um anti-druida. Porque os druidas isso vem um pouco dessas raízes de... Não tanto históricas, mas das lendas medievais e que tinham druidas. Eram o druida, um clérigo da natureza, um sacerdote da natureza, em oposição à religião urbana, que é o cristianismo, né? Então, por isso que o druida, no AD&D, ele não pode usar nada que seja metal. Apesar de que, ironicamente, os celtas eles estavam na Idade do Ferro, os druidas não podiam fazer nada de metal, porque metal significa civilização, né? Então eles eram... Por isso que veio essa ideia dos defensores da natureza, porque o druida era em oposição à religião urbana. É uma interpretação das fontes históricas, essa ideia do druida ser natureba. Eu achei interessante, eu tô aqui olhando minhas notas que não existem, mas eu lembrei agora, sabe? Conta, Ivar, não conta. Não posso contar. É que o pessoal não tá vendo mesmo, então eles não vão acreditar, porque eu sempre faço pauta, então hoje não fiz. É verdade, né? Vai chover, o Ivar não fez pauta. Não, hoje não fiz, porque eu não tava. Vai ficar relaxado, hein? Se liga, Arthur, você não colocou a espuma no resto da casa? É só um teste. O resto da casa. A gente vai chegar aqui um dia, vai a casa inteira, até no telhado. Embrulhada. Nossa, maior manicômio. Olha, que bem que do Arthur eu não ficaria muito surpreso, não, vídeo. Mas enfim, uma coisa que tinha legal em alguns mundos do D&D que eu conheci, eu não conheci todos, mas assim, eu queria falar de 2, do Eberron e do Forgotten Realms. No Forgotten Realms você tinha algumas seitas diferentes de druidas. Você tinha os arpistas, não, os arpistas é outra coisa. Você tinha os druidas das sombras, os Shadow Druids, que eles eram aqueles druidas mais radicais, tipo, aquele druida quase que ecoterrorista, né? Então, tipo assim, se você fizesse qualquer coisa que agredisse a natureza, você era considerado culpado e caçado por esses druidas. E em Eberron, pelo menos na terceira edição, não sei como é que está hoje em dia, você tem uma região chamada Eldin Reaches, e você tem algumas tradições druídicas ali dentro. Inclusive você tem um ente que é druida, você pode ter outras raças que também participam disso aí, e elas têm algumas diferenças filosóficas entre si. Também. Você pode ter druidas com pontos de vista diferentes. Não tão extremos quanto os druidas das sombras, né? Mas é interessante saber que assim, tem como você ter uma diversidade dentro dessa uniformidade. Foi bonito isso, né? Mas na terceira edição, também acrescenta a terceira edição ela é bem mais... liberal nesse sentido. Você passa a ter... Sandbox. É super natural ter elfos malignos, por exemplo. Uma coisa que era impensável, né, no AD&D. Assim como você tem os druidas caídos na terceira edição. Tem uma daquelas... Eu não sei quem se lembra disso. Tinha umas aventurinhas... Não era Web Enhancements, era tipo Cliffhangers. Que eram aventuras de 3, 4, no máximo 5 páginas que você baixava na internet. Eram aventuras curtinhas, você jogar numa tarde só. E uma delas era Fang, Beak and Claw. Que apresentava, pelo menos pra mim, pela primeira vez, um druida maligno. Que era um druida caído. Tipo assim, como se fosse um druida que pirou. E então tinha essa ideia também. Você podia usar druidas como vilões. Tinha inclusive uma classe de prestígio. Como é que chamava? Complete Divine. Tinha uma classe de prestígio que era o Blighter. Que era o druida piradão mesmo. Que
Blight não é seca. Como é que você traduziria Blight? Cara, o Blight é conceito, não tem uma tradução direta no português. É aquela tipo coisa assim de que... A terra corrompida. É seca, não chove, doenças, a terra árida, doença, Os bichos doentes, as árvores doentes também. Uhum. Então, árvore retorcida, assim. É o tipo de druida que você encontraria em Chernobyl hoje, assim, andando por lá. Ou Fukushima, né? Não, muito cedo, Ivar, não muito vamos rir, cedo. Sério, foi muito cedo. Vamos esperar mais um ano pra fazer essa piada. Que horror, cara. Bom, agora chega na 4ª edição. O druida da 4ª edição aparece no Player's Handbook 2, que é o livro da 4ª edição, dos 3 livros de classe, que mais parece com a D&D. Porque o princípio do D&D 4ª edição é ser simplificado pra caramba. E as classes, que apareceram as classes primais no Player's Handbook 2, elas são mais complicadas. Tanto é que muita gente torceu o nariz porque tem poderes, a ideia na 4ª edição era aqueles poderes de caber num cartão de visita. As classes primais que saiu no Player's Handbook 2, tem uns poderes, velho, que dá uma coluna. São poderes bem complicados. Eu acho que isso está completamente de acordo com a proposta. Afinal, eu acho que assim, um livro que se propõe a ser simples, com 400 páginas, não merece respeito, sabe? Então, mas eles não repetiram isso. O Player's Handbook 3 depois volta ao formato mais simples. Sabe assim, aquelas classes que você tem que parar para pensar, para ver como é que faz, para interpretar como é que faz as coisas, as classes primais. Então o druida, na 4ª edição, ele não é mais personagem divino. Primal é druida, bárbaro, o que mais? Xamã? Xamã e warder. Warder, né? Tá. O druida é o controller. Só que você tem as duas, como é que fala? Dois builds. Um é mais defender, é um pouquinho defender, e outro é um pouquinho leader. As duas que saiu. Eu não conheço o druida do Primal... Como é que é? Primal Fear. Não, como é que chama? Dos livros de classe que branco me deu, gente? Eu tenho Divine Power. Não, eu tenho Primal Power. Eu tive um druida na minha mesa, recentemente, em que eu meio que dependia do jogador interpretar. Tipo assim, me explica como é que fala esse poder, como é que usa esse poder, porque era muito grande. As magias são chamadas de evocações, ele é um controller, né? Deixa eu pegar aqui. Então o druida tem o Wild Shape, né? Ele é uma característica da classe, ele começa com Wild Shape. Ele pode usar as armaduras mais simples, pode usar armas mais simples. E ele é baseado em Constituição, os poderes dele são baseados em Constituição. Ele tem um implemento. Não, né? mais sabedoria. Não é mais sabedoria. Não, deixa eu ver aqui. As magias dele são baseadas em Constituição? Depende. É o Wisdom, Dexterity. Do Wisdom, Dexterity e Constitution. Desculpa, eu falei besteira, não é Constituição, é sabedoria. É que depende do build, você vai colocar mais sabedoria ou mais Constituição. Um atributo para outro. Isso. Tem o druida guardião, que é o produtor da terra, né? E tem o druida predador, que esse é mais o druida de ataque. Né? E ele tem uma exceção em relação a todas as classes. Tem uns dread, assim, uma boca que abre. E o druida... E que repete o que você fala sussurrando. Nossa. E uma característica interessante. Get to the chopper! Esse é o druida... O Schwarzenegger enfrentando o druida predador. I'm here! Kill me! Kill me now! Esse deve ser o que usa a Constituição. É o Soldier, né, lutando contra o druida predador. O druida é uma das... Acho que... E que eu me lembro, a única classe que você tem 3 at will. Todas as classes têm 2 at wills. Tem 3. Só que uma das 3 tem que ter o keyword lá do druida certinho. E é uma mistura. Você tem magias animais, que você chama animal, que você vira animal, que você usa seu animal companion, e tem magias elementais. Então, os poderes primais são assim. É coisa da natureza. Então, pode ser tanto elemental quanto de planta mesmo, ou de animal. A mistura pode ser... Você pode até montar meio temático. O druida que só mexe com planta, o druida que só mexe com animal, o druida que só mexe com elemento. Mas, eventualmente, você vai ter magias que mexem com essas coisas também. Então, o druida é uma daquelas classes que... Vamos pensar assim, pensando em 4ª edição, é uma classe complicada. Mas comparado com a D&D ou com a 3ª edição, é uma classe bem simples ainda. Sabe? É complicado do ponto de vista da 4ª edição. E eu só tive um druida na minha mesa até hoje. Eu gostaria de ver mais vezes. Eu gostava de jogar com druida. Foi o primeiro personagem de 3ª edição que eu fiz, foi um druida. Eu levei ele pro lado do herbalista, assim. Então ele fazia poções. Eu comprei um skill de herbalismo alto pra caramba. E o que eu não fazia com magia, eu fazia com poção. Era legal que o mestre deu essa liberdade pra mim. Eu criava, falava, procura erva pra tal coisa. Aí eu gastava metade da aventura procurando erva na floresta pra fazer a poção.
tinha poção de cura, que em vez de curava só um D2, um D4, mas ajudava. No desespero, meu. Sabe? Então, era bem legal. Deixa eu ver se tem outros pra sistemas. Você, às vezes, estabilizar um cara que tá morrendo. Tem... Druida em outros sistemas. Tem em Mago, tem o Verbena, né? A gente não chegou num acordo se o druida pode ser qualquer xamã da natureza, então não vamos falar nisso. Não, é porque o xamã mexe com o espírito. Por isso. E o druida é natureza mesmo em si. Né? E o druida tem essa ideia de poderes de adivinhação. Uma coisa que foi abandonada na 4ª edição, mas o druida tinha poderes de adivinhação. O que eu, assim, estou pensando aqui é o seguinte: no Desafio dos Bandeirantes tinha 2 classes que se aproximam, sabe? Você tinha o pajé dos índios. E você tinha o bruxo, que era... Bruxo do Ferro e Fogo. Não, feiticeiro do Ferro e Fogo. Isso era pra raça negra só. O pajé seria mais um xamã, né, no caso. Você tinha o bruxo, que era pra personagem branco também. Né? Então, que fazia poções, tinha caldeirão, tinha algumas magias assim. Mas não são aproximações tão fiéis. E os RPGs modernos, tipo Shadowrun, tem alguma coisa que se classifique como druida? Tem xamã só. Não é druida. Esqueceram o druida. Droga. É que é meio complicado, né, você jogar em Shadowrun, por exemplo, que é um cenário super urbano, né? Você tem um druida. Mesmo no suplemento Celtic Double Cross, que saiu para a 2ª edição, que se passava da Irlanda, essas coisas assim, era mais magia, não falava tanto de tradição druídica, né? E assim, é tudo assim. São Shadowrunners com decorações e tatuagens celtas, basicamente, né? Em um estado bem totalitário. Agora vamos dar dicas, então, de quem quiser. Nosso ouvinte quer fazer um druida. Vamos dar umas sugestões. Como deixar ele não use barba falsa, também não precisa se vestir com um manto branco dos pés da cabeça. Tome banho para ir jogar RPG. Mas primeiro a pessoa tem que ver que tipo de druida ele quer fazer. Eu gosto da ideia do druida como um adivinho e líder espiritual. Sabe? Eu gosto da ideia do druida como um cara que se metamorfoseia. Legal também. Sabe, ele... Pô, eu acho... Imagina, o cara tá andando e de repente ele vira uma águia. Aí ele vai lá do outro lado do rio... Pega uma corda na mão de um, leva até do outro lado do rio, passa atrás de uma árvore, vira um urso. Ou seja, você gosta do druida pelão. Mas druida em altos níveis, né? Mas olha que massa. É uma clássica. Mas eu acho que seria legal se o jogador que quiser fazer isso se concentrasse numa dessas coisas. Ou o druida astrólogo, né? Ou o druida defensor da natureza. Ou o druida elemental. Que se transforma em elementos ou em animais. Acho que é legal você se concentrar. Tentar fazer tudo um pouco. Você não vai ficar muito bom em nada. No AD&D você tinha kits de druidas, assim, também, que eram especialistas. No Complete Druids, chamava? Né? Não era... Eu lembro que eu vi isso no Baldur's Gate 2. Que tinha uns 3 ou 4 builds diferentes de druida para você escolher. E nenhum era tão bom quanto o tradicional. Isso é uma exceção, né? Porque geralmente quando você pega o livro completo do druida, o livro completo do guerreiro, o livro completo do mago, era apelão pra caramba. Mas o que acontece é o seguinte, quando você tá num jogo de computador, cara, você não sabe o que esperar. Quando você tá num jogo de mesa, assim, o mestre sabe que tem que assim, vai jogar um pouco mais aventura para fazer você usar aquele personagem, os poderes que você escolheu para ele. Então, outra coisa que eu sugiro, não fica muito... tipo assim, muito ecoterrorista com o seu druida, não, sabe? Essa oposição entre natureza e cidade é bonitinha, mas a gente não dá muito certo num jogo de RPG, porque vocês vão andar muito em cenário urbano. A não ser que seja mesmo um jogo em que é só selva, não faz o seu druida ser encanado com cidade, não. Sabe, deixa... porque também tem que lembrar que, depende do cenário, a maioria das cidades eram feitas de madeira... E tinha 50 habitantes. Tinha 50 habitantes, tinha árvore no meio da cidade, ou em grandes fazendas. Saíam pra caçar, coletar coisas no meio do mato, então viviam numa... Tinha que viver em certa harmonia, porque senão a própria vila não ia existir. É isso. Então, uma coisa que é legal pro DM colocar, coloca um druida na região, onde tem, tipo assim, tem 12 cidadezinhas naquele vale. Então tem o druida. O eremita da vila. Que a vila usa ele, porque o druida tem essa característica de curandeiro também, em todas as edições e até historicamente. Então, deixa nesse vale, ou nessa floresta que tem essas cidades, então tem um druida lá, um ermitão, mas que as pessoas o consultam, vão na caverna dele pra perguntar sobre o futuro, ou pra esse é um bom papel de NPC. Ou o cara que cura, vocês podem inclusive fazer missões pra ele. Ou aquele grupo de druidas, cara, você pode até usar simbolismo, bota nessa região um daqueles círculos de pedra, sabe, algum observatório. Conclave dos druidas. Uma coisa assim. Olha só, eu tô pensando numa ideia aqui. Tem um Stonehenge, tem um círculo de pedra em algum lugar, mas ele tá abandonado, tá em ruínas, porque há milhões de anos Ganchos atrás... para aventuras. Milhares de anos atrás havia um conclave.
Tô pensando, cara, isso pode começar a ser um final legal pra esses episódios de classe que sugestões de gancho de aventuras, né? Uhum. Então, tinha um conclave lá, mas há milhares de anos atrás. E eles foram extintos e ninguém sabe por quê. A população não tem mais memória disso, mesmo os elfos não se lembram. Até porque a tradição dos druidas sempre foi oral, né? Verdade. E sobrou um druida velho, que ninguém sabe, uma coisa meio Yoda, ninguém sabe quantos anos ele tem. Mas ele... druida, pelo menos na segunda edição, ele fica... Ele é imortal, né? Ele... Acho que na terceira edição também. Na terceira edição, acho também. Então ele não precisa ser um velho. O druida ele não precisa ser um velho carcomido, porque ele não envelhece, cara. Ele chega numa determinada idade, ele para de envelhecer. Vira o Charlie Sheen, que tem Tiger Blood, tá? Ou então o Keith Richards, né? Que é imortal, cara. O cara não vai morrendo. Ele chegou ali e parou. Mas o Keith Richards não parou de envelhecer, ele tá envelhecendo ainda. Ele não vai morrer, mas ele tá envelhecendo. E ele já tem classe pirata, né? Então só tem esse druida lá na região e... Ele conta, às vezes, histórias do tempo que tinha mais, mas ele sempre parece que ele está falando para si mesmo. Aí ele volta e fala com vocês. Então ele pode dar missão para vocês, ou então as pessoas sabem... Você pode usar aquele druida. Os jogadores estão fugindo de um beholder, estão todo machucados, nem que sem braço, nego morto. Eles vão no druida, o druida faz esse papel. Inclusive de ressuscitar, ou de curar, ou de dar recursos. Não, usa essa... Como é que chama aquela... aquela árvore que eles colocam nos Estados Unidos, você passar debaixo dela tem que beijar alguém, como é que chama aquela árvore? Então, mas em português. É o visgo do diabo. Visgo. Então o druida pode dar esses meios, esses penduricários. Tipo, use isso aqui no pescoço que os lobisomens não vão chegar mais do que 3 metros de você, umas coisas assim. E eventualmente, depois que você colocar... esse druida... Estou usando eventualmente certo? Quer dizer, 1 hora vai acontecer? Não. Eventualmente só de ocasionalmente. Ocasionalmente, então tá. Então o que eu consequentemente, ou então no fim da história, depois de algum tempo... Em algum momento, depois que os jogadores já aprenderem a confiar e se... Tipo assim... Deixarem orientar. Não, usar esse druida. O druida é meio que eles estão acostumados. Se encostar no druida, você some com ele, a caverna dele está toda destruída, o Animal Companion está moribundo, só que ele não consegue explicar o que é. E aí você tem que ir atrás para descobrir quem foi que atacou o druida e cadê o druida. Cara, isso me lembra de um personagem das novelas de Dragonlance, que é o Fizban. Apesar que ele era mago, né? Mas ele tem algumas características que você citou aí. Ah, é? Então, esse é um gancho legal. Acabou de me ocorrer. Eu achei eu usaria essa... Na verdade, eu tô achando que eu vou usar esse gancho. apaga esse pedaço do podcast. Então, acho que o druida como NPC... Quem for jogar aventura com o Marcelo, já se prepara que se aparecer um druida... Pega toda a informação que você puder dele, porque vai ser a única vez que você vai ver. E protege o cara, assim, já tira ele da caverna dele, sabe? Deixa o cara sempre sob vigilância. E o druida é uma boa também como como é que fala? Antagonista. Nossa, difícil chegar essa palavra na minha cabeça agora. O antagonista. Que às vezes algum druida que enlouqueceu, ou um druida radical que não está deixando... Está começando a achar que as cidades na região dos vilarejos estão crescendo demais. Então ele começa a atacar, mandar animais, mandar plantas, mandar elementais para os vilarejos, e os jogadores têm que ir lá realizar negociações agressivas. O legal do druida é que ele pode ser encarado como uma figura que mantém o equilíbrio no mundo inteiro. Como eles têm, pelo menos na segunda edição, como ele tem uma organização mundial, né? Os caras são meio rotarianos, sei lá. World Wide Web. I am too sexy for second edition. Ele pode ser encarado como isso. Que você falou, uma cidade está crescendo demais, está devastando demais, eles tentam destruir aquela cidade. É que eu gosto do druida como o protetor de uma região, né? Tanto é que ele é bem ciumento da sua região e a ponto de não estar nem aí porque acontece no vale do outro lado. E outra coisa, a gente pensa em druida protegendo árvores, mas druidas vão proteger qualquer tipo de natureza. Então, corpos d'água, deserto, às vezes naquela região tem uma extensão de deserto, ele vai proteger aquilo também. É um conceito interessante de colocar no jogo. Os jogadores, se os jogadores pensarem, tipo, é verdade, ele também vai proteger essa extensão de deserto. Ele não vai ser não vai querer plantar árvore no deserto. Não, ele fala, o deserto é tão importante. Faz parte do equilíbrio do mundo. Ele tem o seu ecossistema próprio e complexo. Falar tem em druida, aqueles vermes de areia, sabe? Vocês viram? Nossa. Pode ser um Animal Companion. Beetlejuice também tem. Ou Animal Companion, né, cara? Falar em druida, em deserto, vocês viram o formato real da Terra? Que bacana. O formato real da Terra. Saiu ontem no jornal. É plana? A Terra tem um formato de um chiclete mastigado feito uma bola, sabe? A bola sempre pareceu uma bola de papel. Como é que chama? Geoide? Geoidal, uma coisa assim, né?
Que é o nome whatever, não sei. Onde que apareceu isso? Apareceu ontem cara, no... foi notícia ontem no mundo inteiro. Lugar, cara. Mas qual que é o formato da Terra? O mapa da gravidade da Terra. É um chiclete mastigado. Gente, mas como assim? Mas um chiclete faz uma bola com ele e aquele formato. Ué, mas eu lembro disso sair na Super Interessante há 25 anos atrás. Não, mas agora eles mapearam e sabem quais são os pontos que a gravidade é mais forte. É onde você pode pesar 80 quilos ou 79,990 gramas. Mas isso também saiu na Super Interessante há 25 anos atrás. Um mapa, inclusive colorido, onde era mais gravidade e menos. Mas a diferença assim, né, de 0,01 G. Então, né? Então, quer dizer, deu esse que saiu deve ter sido mais preciso, então. Ah, sim. Com a ajuda de druidas, os druidas via satélite. Druidas do centro da Via Terra. satélite. Aqueles que foram descritos por Júlio Verne. Gente, exemplos de druidas na fantasia, pra vocês usarem como exemplo. Vamos lá. Merlin. Panoramix. O Merlin no começo dos contos do Arthur. E uma série que eu tô lendo, já tô no terceiro ou no quarto. Pra quem gosta de épico, é um prato cheio. Chama The Rune Lords. São 2 séries de 4 livros. Eu comecei a ler por causa disso, porque não é trilogia, entendeu? Eu falei, não, eu vou ler isso. É muito bom, é do David Farland, esse não é o nome de verdade dele. E tem um personagem principal, tipo assim, o personagem principal é o Gaborn, que é o príncipe lá. Mas esse cara é muito importante, que é o Benisman, que tem nesse mundo, você tem os magos... Benisman? Mas Benisman é você quando mestra Benisman, tá? O Benisman, pode ser. Ele é... Você tem 4 escolas de magia. Foi horrível, cara, desculpa. Que são... os magos, eles são também, como dizer assim, clérigos dos elementos. Então você tem os magos do fogo que servem ao fogo, aos elementais do fogo, aos espíritos do fogo, aos deuses do fogo. Da água, da terra e do ar. E aquela região, ela é muito forte, tipo assim, os elementos bons, os elementos benignos, são água e terra, e os elementos antagonistas são ar, que são loucos, né, os magos do ar são enlouquecidos, e o fogo, que quer consumir tudo. Então você tem, por exemplo, os Darkling's Glories, que é tipo... como se fosse um avatar daquele elemento, chama Darkling Glory, que são os Darkling Glories, são malignos, que eles misturam fogo com ar, e tem só os Glories, que são, imagina assim, um anjo elemental, mega terrível, destruidor de cidades. Que são os positivos, que são tipo anjos mesmo, da água e da terra. E o Benisman é um mago da terra, ou um sacerdote da terra, mas ele é um druida em todos os sentidos. Um druida é mais elemental, né? E tem umas características muito legais, por exemplo, porque ele... a Terra são forças criativas. Então quem chega perto dele, particularmente mulheres, por mais que ele seja um velho assim, de barba castanha, né? Quem está perto dele sente essas energias criativas. E ele é meio assim, não vou dizer erótico, mas ele tem uma sensualidade, que é uma característica da Terra. Mulheres perto dele têm vontade de engravidar. Elas querem... Ele é o boto rosa. Elas ovulam. Elas sentem vontade de... Porque assim, essa ideia de criar vida também é energia criativa. Então isso é muito interessante. Ele é meio sexy. E elas têm vontade, elas ficam com vontade de casar e ter filhos, sabe? Engravidar e parir. Não necessariamente dele, mas... de... Não dele. A ideia, tipo assim, tem essa... O relógio biológico bate... Porque senão seria roteiro de filme pornô isso aí, sabe? Não é. Mas o relógio biológico bate quando tá perto dele, entendeu? Seria o Big Bang, mano. Então, pra mim, é um ótimo exemplo de druida. É o Benisman. Como é que é o nome da série mesmo? The Rune Lords. The Rune O Lords. primeiro livro chama-se The Sum of All Men. O segundo livro chama... Brotherhood of the Wolf. E o terceiro, que é o que eu tô começando, é o Wizardborn. O Wizard fala o tempo todo. Eles são magos, mas aquilo é um druida, velho. Audiobook? Eu tô ouvindo o audiobook. Eu comprei já os 4 no Audible, mas eu parei um tempo pra ler outras coisas. É isso aí. Vamos pros recados agora? Vai. Tem recado hoje? Tem recado. Então bora lá. Quero agradecer as doações que nós tivemos no último mês. Aê, parabéns pra você. Rubens Padovese doou pra gente. E o Hiro Kozaka, que é um ouvinte nosso, agora eu não lembro de que país que ele é. Ele é brasileiro, mas ele tá... Olha, Hiro, me corrija, por favor. Eu acho que ele é da Alemanha. Cara, é engraçado. Quando a gente não grava ou não publica nada, os caras acham que a gente tá morrendo, alguma coisa assim, e dão dinheiro, sabe? Mas o que eu mais achei legal é que foi a primeira doação, Hiro, foi a primeira doação nossa pelo botão do PayPal. E não pelo botão do PagSeguro. O PagSeguro é legal porque ele é nacional, as pessoas podem usar os recursos nacionais para pagar. Ele usou o PayPal porque ele mora no estrangeiro. E o legal do PayPal é que é o seguinte, na verdade é pelo PayPal, mas é um banner do DreamHost, que desconta automaticamente no servidor. Quer dizer, o servidor já está mais barato por causa da doação do Hiro. E o legal é que ele chama Hiro, é brasileiro e está na Alemanha. É muito bom. Globalização é isso. Não, Kozaka, quer dizer, ele é um cosaco japonês.
Ele é um bárbaro ele é russo. Japonês russo. Sino. Não, é nipo-russo, né? Nossa, como é que você Gente, ele não vai doar mais, hein? Não, é legal, não é estranho, é legal. Então dá. Bom, e o Rubens... Desculpa, brincadeira, valeu, cara. Agradecimento ao Rubens que ele doa quase todo mês. Isso eu acho legal, ele doa regularmente. O Rubens, pra quem não sabe, é o Arquimago que grava o Portais da Máscara. E outra coisa que eu queria comentar falando desse negócio de doação, nós tivemos várias doações logo no começo do ano. Várias doações pequenininhas. Eu acho legal isso, você doa R$10. Acho que tá ótimo. Só que ninguém que doou me perguntou o que queria. Eu fiquei esperando os e-mails das pessoas. Você quer que o seu nome seja o patrocínio de um episódio? Você quer o acesso ao episódio de outtakes? Patrocinado por Hero. E eles não falaram nada. Então, eu considero os outtakes um fracasso. Nosso próximo episódio, semana que vem, nós vamos gravar, beleza? Vamos gravar aquele episódio que você perdeu, que é o de contrato social. Esperamos gravar aquilo lá. Depois do contrato social, eu vou viajar. Eu vou viajar numa quinta-feira. Então, a gente não vai gravar. Eu coloco o de outtakes como um episódio. O que vocês acham? Ou não? Só libero ele, tiro a senha. Só libera, vê o que o pessoal acha. Bota de test drive. Não, quer ver o que vocês acham. Eu libero ele, só tiro a senha, a pessoa volta lá no episódio 101, é isso? 111? Não lembro. Ou do começo do ano. Eu acho que vai dar mais visibilidade, obrigado. Se colocar como episódio novo lá pra frente, não ter que voltar. E ele pode chamar Outtakes da sessão 101. Acho que não tem problema. Então eu vou colocar assim, é verdade. Testa, vê o que o pessoal acha, vê o feedback da galera. E aí se houver outtakes novamente, porque aquele episódio teve muito outtake. Tem gente que ouve o VTT pra dar risada, sabe? É verdade. Eu vi os outtakes e... Nós geralmente somos... Você joga fora quanto? Quando você edita pela primeira vez, Arthur? Você joga fora quanto do episódio? 5 minutos no máximo? Por aí. Quando eu edito, sai 5 minutos. É porque a gente é bem conciso, não dá pra tirar muita coisa. Mas naquele episódio, o Ivar falando pra caramba. Deu 2 episódios, né? Você fala pouco? 2 episódios. A conversa rende. É do começo do ano de recompensas, né? Foi, o de recompensas. Que eu acho que o Outtakes está mais suculento do que o... A gente gravou lá na minha casa, inclusive. Tá mais suculento do que o episódio principal. Porque no Outtakes ficou, além das piadas e da minha musiquinha com os meus ficou também a gente falando de vários outros sistemas. Vários outros sistemas. O recado que eu preciso dar, que é importante pra caramba, que é o World RPG Fest, que vai ocorrer... Lá em Curitiba? Lá em Curitiba, dias 14 e 15 de maio. Eles mudaram o local, tá? É 14 e 15 de maio. O ingresso antecipado, 5, na hora, R$10. O pacote, se você quiser comprar na hora para os 2 dias, é 15, ao invés de 20. Mas eles trocaram... Deixa eu entrar aqui. Eles trocaram o lugar. Parece que deu muita pré-venda. Então eles foram para um lugar maior. Tô acessando aqui para falar. Cara, nossa, eu tava louco pra ir também, cara. Curitiba é assim, uma cidade que tem um lugar especial no meu coração RPGista, porque foi lá que comprei meu primeiro livro de RPG. Desafio dos Bandeirantes, na Itiban. Não, e Curitiba é Curitiba, né? Sem falar que é, né? Você andar naqueles ônibus que parecem um trem, assim. Eles estão indo pro Espaço Torres, que é um centro de eventos novinho em folha lá pra gente poder estragar. Então não é só RPG, viu, gente? Tem jogos eletrônicos e tem quadrinhos também, ó. É no Jardim... Rua... Convenção nerd, cara, legal. Vou ter que ir nesse negócio. Rua Pergentina Silva Soares, 159... Jardim Botânico é das 10 à meia-noite. Olha só, cara, dia 14 das 10 à meia-noite e no dia 15 das 10 às 22. Um dia a gente faz a VTT com assim também. Deixa eu olhar aqui. Tem eu quero ver. Lá em Curitiba. Aí a gente vai na deles, né, meu? Pô, os caras já devem ter uma tradição maior que a nossa lá. Eu quero ver o que vai ter. Que eles têm a descrição. A descrição. Eles são bem discretos. Eles têm a descrição de não divulgar nada. Como é que você tá divulgando? Meu Deus. Eu quero ver aqui como é que fala? As coisas que vão ter. As atrações. Que é um blog, eles fizeram um blog, então tem que achar aqui o negócio. Enfim. Cara, mas Curitiba é uma cidade legal, cara. Eu já... escuta Na verdade, eu fui concebido lá. Minha mãe conta. Ela te fala até onde, né? Na rua que o carro estava estacionado, assim. Não, no quarto dela, na verdade. Aí ela foi... Eu nasci em Vitória, Espírito Santo, né? Então eu posso dizer que ela foi pra Vitória para meter, tá? Se eu não conseguir achar aqui até acabar, até o nível subir no telhado, escutem o último RPG Planet, que o Cello Pascon, ele achou o negócio que eu tô querendo achar e ele falou tudo que vai ter.
Sabe, vai ter coisa de Jedi lá, vai ter... Cara, acessa o site, acho que é worldrpgfest.com.br, se eu não me engano. É World RPG Fest, ou worldrpgfest.com.br, e você digita, ele vai entrar direto no /blog. É que tem a postagem que fala tudo que vai ter, e eu não tô achando! Você quer que eu entre no site? Ó, tá aí uma aqui? dica, ó, não, tá aí uma dica, não, tô acessando o site aqui, é que eu não sei que postagem que é. Uma dica pro Você falou do Webmaster. site agora, como você não sabe? Não, eu tô no site, tá aberto aqui no iPod. Eu não tô achando ele já a postagem. rodou esse telefone pra tudo quanto é lado e não conseguiu achar ainda. Ó, uma dica pro Webmaster, cara. Coloca um link, tipo, ó, atrações, sabe? Tem um cabeçalho aqui que tem... Porque é um blog, né, cara? Então tem aqui o cabeçalho cosplayer, divulgação, HQs, lançamento de produtos, resenhas e RPG. Mas coloca um link porque vai... É o segundo. Coloca um link pro que vai acontecer, cara. Pra que link, cara? Tem um site inteiro. Tá. Conclave, Jambô... Eles têm patrocinadores, olha só. Nossos parceiros... Tá aqui, ó. Então, mas acha aí o que vai ter na... Ah, que se dane. Ó, entra lá no blog, você que se vire... Clica lá em O Evento, é só isso. Deixa eu colocar aqui... O evento, cara. Eventos. O evento? Onde você tá vendo isso? Vem embaixo do mago. Você tá no iPod, cara. Mas igualzinha, a tela é igualzinha, cara. Ó, aperta o backspace aí. Ah, eu tô entrando num site diferente. worldrpgfest.com.br/blog. Eu entrei no /site. /site. Tá bom, então, gente. Ó, ouvintes, quem sabe faz ao vivo e sem edição. Site. Agora sim. Programação. Agora sim. Desculpa o master do blog, você fez um bom trabalho, viu? Tá bonitinho seu blog. Imagina, o cara já... Só coloca um link pro site. É isso. Coloca um link pro site. Seria uma boa. Ó, Falei o que vai ter, Arthur. Conselho Jedi Paraná. Star Wars. Federação dos Planetas Unidos. Fã-clube de Star Trek. Uau. Conselho Steampunk. Mesas de RPG. Ah, bom, né? Tem que ter mesa Bom de que, né, RPG. que num evento vai ter. Campeonato de Magic. Games. Subcontrollers. E palestras. Vai ter swordplay? World RPG. Não, aqui não fala. Eles poderiam contratar a Gladys Swordplay. É que tinha né? aquele grupo lá, os Nós Storm. poderiam mesmo, eu ia de bicão, né? Sei de mago, jogar fireball nos caras. Ó, tem a parte de inscrições aqui também no site, cara. Eu quero me inscrever para mestrar ou jogar. Aí você pode colocar lá. Se registra por aí mesmo. Enviar. Cara, se meu apartamento já tivesse saído, eu ia com certeza. Mas meu apartamento sai em junho. Então até junho eu não posso gastar dinheiro com essas coisas. Seria muito legal isso. Guarda pra 2012, cara, pra gente fazer o nosso fim do mundo World Tour, sabe? A gente vai na RPG Con, na World RPG Fest, na Gen Con, na Dragon Con. Como o mundo vai acabar, não precisamos pagar nossas dívidas mesmo, né? A gente divide, a Deus dará, né? Nossa, muito Casas Bahia isso. A gente consegue 10 cartões de crédito cada um, né? Cada um com 5 mil reais de limite. O quê? O que foi, Var? E agora a voz de fundo, né? Ah, é. Você não falou antes, cara. Eu tava com o botão aqui esperando. Você tava por dentro do botão? É, apertar. O botão ali, tá? Faz o que eu quiser com ele. Aquele 12 Bar Blues eternamente, né? Então, quando a gente monta o repertório, monta o setlist, a gente coloca assim, além da música em si, a gente coloca mais duas características. O tanto que ela é conhecida e o tanto de animação que ela causa no público, né? E a gente procura deixar músicas diferentes próximas. Pra que não... Um amigo meu falou assim, cara, meu blues pra mim é tudo igual, né? Eu parei e pensei, não, cara, você tem razão, sabe? Você tem razão porque a maioria das bandas de blues toca tudo igual. Sabe uma coisa que eu tenho preferido agora? Aliás, tem show hoje à noite. Se vocês quiserem ir. Ah, é? É. Ó, legal. Aonde? Onde que é? Lá em Jurucê. Ah, não. Você Eu foi em não Jurucê, sei- cara, eu não do lado? sei chegar Lá, lá. né, onde é a cidade onde foi aquela festa de final de ano da Yara Bastos faz 2 anos. Mas por que vocês... Ah, tá. É do Vai lado do lá. cemitério, Ok. né? Mas eu não sei Isso. chegar lá.
Se alguém for, eu vou junto. Eu vou que tem que tocar, né? Eu vou, porque é então, muito mas bom, velho. Se é aqui em Ribeirão, não acontece, eu posso ir de táxi e encher a cara, entendeu? Agora, ir pra outra cidade, eu teria que ir de carro, aí eu não posso beber. Não, se você, por exemplo... Se você for com amigos, você pode beber, entendeu? E com amigos abstêmios, né? Não, no caso eu, por exemplo. Se você quiser ir e não se importar de ficar até o final do show, tá? Também é outro problema, eu sou bem cansado. Mas olha só, quando vocês tocarem em Ribeirão, eu vou, eu prometo. Tá certo. Vamos combinar. Agora, eu tenho todo mundo de um dia. De galera. Eu tenho preferido, quando eu tenho saído muito pouco. Primeiro porque não tenho tido tempo, segundo porque eu tô economizando dinheiro pro apartamento. Comprar suas coisas. Mas se fosse pra miniaturas. Na miniatura eu me dou o direito de comprar. Mas isso é a coisa que ele vai comprar pro apartamento dele. Também, com certeza, decoração. Eu tenho cansado um pouco. Eu entendo que as pessoas preferem ouvir cover. Você quer ouvir as músicas do YouTube, você não quer ouvir as músicas próprias da banda. Mas eu tenho preferido banda que, mesmo que você não toque tudo inédita, que misture criações próprias com cover. Eu tenho gostado, porque assim, eu tenho mudado meu gosto pra música. Tipo, música de vocês? Não. Van Halen, por exemplo, foi um cover do Van Halen no a mesma Vila Dionísio. Músicas, não. Foi um cover do Van Halen no Vila Dionísio, eu quase fui. Mas depois pensei, não, se eu quiser ouvir música do Van Halen, eu iria num show do Van Halen. Por mais que o Van Halen não exista mais, eu quero ouvir uma banda que toca tão bem quanto o Van Halen, mas que toque criações próprias. Eu não sei porquê, eu tenho mudado o meu gosto em direção a bandas pequenas com criações próprias. A questão do cover, Marcelo, é que tem duas vertentes do cover, né? E você tem aquela banda que toca cover igual, original, e aí, pra quem gosta, é o tipo assim, ver o quanto que os caras são bons em fazer exatamente o que a banda original fez. Coisa de macaco, velho. E você tem as bandas covers que dão uma temperada na música, que é o que a gente faz especialmente na banda, nos músicas volantes, cara. As nossas músicas não ficam iguais ao original nunca. Outra coisa que eu também gosto, tipo assim, até quando é banda profissional, tipo, Foo Fighters grava um cover de Madonna. Eu não gosto quando eles fazem igual. Eu gosto quando tem uma reinterpretação da música. Mas isso é porque óbvio. Igual eu escuto original. Eu escuto CD, cara. Por exemplo... Não, CD não, quero ser velho. Eu escuto MP3. Como é que chama? A Tony Ramos, ela gravou um cover de Raining Blood. Tony Ramos, o ator da Globo? Tony Ramos, né? Bom. Eu falei, nossa, imagina o Tony Ramos cantando Slayer, né? Que desgraça. Coitada da Tony Ramos, cara. Tava aqui realizando o Tony Ramos. Ela gravou uma música de Raining Blood, só que ela fez uma versão lenta, meio de terror, assim. Ficou ótimo. Não, ela tem um CD inteiro de cover que ela mudou completamente. Ela pegou uma música do eu sei que do Eminem, do Bonnie and Clyde, do Eminem, que é mó rap, assim, e ficou muito louco. Acho que esse CD chama Little Earthquakes, não é? Acho que esse CD chama Little Earthquakes. Não, é outro. O CD tem umas 500 capas. Você escolhe a capa que você quer. Cada capa é ela com um personagem diferente. Assim. Porque eu tentei comprar esse CD quando saiu. Esse CD é muito velho, é dos anos 90. Eu tentei comprar esse CD quando saiu. E eu não consegui. Eu tentei na Som Livre, eu cheguei a pagar e eles me devolveram o dinheiro dizendo que não acharam. Falou, meu jovem, tá? Aí eu quis comprar, na época eu não sabia muito velho dos anos 90. Qual é, ó? Eu devia ter uns 16 anos quando saiu. Se liga. Não, qual é? Quantos anos você tem, vai? 33. Vai tomar no c... 31. Tô achando que... Nossa, da altura dos meus 39 anos... Tenta não citar os anos 90 pra não parecer. Não, é que é o seguinte, cara, anos 90 não é uma coisa velha, sabe? Pra você, né? Faz uma década que acabou os anos 90. E daí? Mais de uma década. Na verdade, tá 2 décadas pra trás. Cara, o Arthur gosta de vinil, pô. E daí? O Arthur joga D&D. Ele não acha isso velho. É verdade. E ele não acha isso velho. O que eu tenho a ver com a história? Tá falando de vocês dois aí, ó. A gente colocou você é o mais novo, a gente tem que te botar no contexto. Você não tá falando nada tá nos 20 ainda. No sound test aí. E na época era mó difícil comprar importado. Eu peguei consegui convencer meu pai a deixar usar o cartão de crédito importado dele. Achei uma loja e a loja não mandava pro Brasil. Aí, meus irmãos, tempos depois, eles queriam... tinha acabado de sair... Olha só como é que isso é velho. Quer dizer, o Ivar não vai achar, mas enfim. Tinha acabado de sair o The Best of Van Halen Volume 1. Eu não sei porque que eles... É maldição, né? Você põe volume 1 no seu CD, você não vai lançar o volume 2. A banda acaba. Ou no livro, né? Você põe o volume 1. Por exemplo, um livro que eu tô querendo comprar é The Devil's Books of Fumbles and Crits. O cara colocou o volume 1. Falei, não vai ser volume 2. Eles conseguiram. A gente comprou 3 CDs numa loja importada. E veio esse... Acho que veio o The Best of Van Halen para um dos meus irmãos, Van Halen 3 para um dos meus outro irmão, e eu tentei comprar esse.
E não veio esse. Eles devolveram o dinheiro no cartão de crédito porque... Não lembro por que eles não mandaram. Eu tentei comprar esse CD umas 3 vezes, eu não consegui esse Dr. Yamos. Hoje você... Não. Próxima vez eu tenho esse que eu te falei. Eu trago ele pra você ver. Eu quero ouvir. E outro cover também que eu acho que é fantástico é o Help dos Beatles pela Tina Turner. Parece que ela entendeu a música. Porque Help dos Beatles é uma música mó alegrinha, né? Mó rockinho, batidinho assim. Só que a letra, se você for parar pra pensar, é uma letra meio deprê. Meio desesperada, né? E a Tina Turner fez uma versão lentinha que pra mim ficou melhor que a dos Beatles. Então eu gosto de cover assim. Arthur, pelo amor de Deus, me fala que você gravou com isso. Eu tô gravando. Tá aprendendo já. Alguns ouvintes do VTT estão começando a me adicionar nas redes sociais, especialmente no Facebook. Ah, é? Eu tendo altas conversas, cara. Sabe que eu preciso fazer uma página, não um perfil. Que eu sou conhecido como diabético, então ninguém vai me adicionar. Eu preciso fazer uma página do Vozes. Eu tava neste fim de semana passado do Vozes da Terceira Terra, né? Do Vozes. Aí cada podcast faz a sua, tá? Marcelo, você tem que parar de trabalhar pros outros. Trabalhar pros outros? Os caras fazem podcast pra mim? Não, eles fazem pro público, não é só pra você. Não seja egoísta. Não, eles fazem pra mim e eu faço pro público, entendeu? Eu sou atravessador de podcast. Nossa. Eu tava no Curupira e umas moças, tinham umas moças acho que é do Coque, que eles estavam dando consultoria pra fazer imposto de renda lá. E viram a gente jogando, a gente joga no Curupira por causa disso, particularmente o D&D, porque, cara, você põe essas miniaturas na mesa, um monte de dado colorido e uma galera trocando, eu vou usar essa cartinha aqui, não sei o quê. Você chama atenção, né? Não, e foram as duas moças. Não acontece. Ainda mais no parque público, imagina. Ainda mais que a gente tá chegando num nível em que eu já tô começando a colocar criatura large assim, né? Chama atenção pra caramba. E aí... Não sei por que falam isso, sabe? E o João chama atenção pra caramba quando ele fala: vou matar todos vocês, seus comedores de carniça. É alto, ele fala alto. Que RPGista que nunca passou pela experiência de estar numa mesa de um bar, de um restaurante, falando, porque a hora que a gente matou o cara, deu tiro na cabeça. Ponto de ônibus, ele levantou e saiu correndo ainda. Ponto de ônibus. Pulei no pescoço do cara, mordi o pescoço dele e chupei 2 litros de sangue, sabe? Aquele cara de 13 anos do seu lado, falando com o outro que tá de olho arregalado. Nossa, cara! Nossa! E vocês deixaram ele vivo, né? Você é muito sabaca! E elas vieram perguntar o que era aquilo. Eu sempre me interrompo o jogo pra explicar. E elas perguntaram: vocês têm. Ela virou perguntar: vocês têm página no Facebook? E eu. Tipo, não. Eu sou um quadrado. Foi quando eu me dei conta de que é útil. Só dar uma manutençãozinha, colocar uns avisos, porque eu já faço isso. Eu já sempre dou uma anotadinha em algumas coisas no Twitter. Tudo que eu preciso fazer é conectar a conta do Facebook com o Twitter e o que eu tweetar sai no Facebook, beleza, não dá trabalho. Mas eu preciso ver, se for fazer página no Facebook, eu quero fazer uma página direito. Porque tem gente que faz só pra dizer que fez, né? Linka pra Wikipedia e acabou. E tem muito recurso no Facebook. Isso daí já vai virar voz de fundo? Acho que sim, né? O que vocês acham? Não, pra mim já tá. Quase 10 minutos aqui. Beleza, deixa eu só... Como a gente não costuma conversar durante a semana, cara, temos que... eu quero chamar vocês pra gente sair qualquer dia. A Luciana viaja hoje pra Bauru, às 3 da tarde, que ela vai aplicar 2 cursos lá em Bauru. Que a GEPS daqui criou um... Como é que fala? GEPS de lá. É tipo um braço lá, né? Só que eles não têm educador. Vulgo filial? Não é filial. Ela é, tipo assim, a GEPS de lá é subornada daqui. Vulgo sucursal? Seria tipo sucursal, eu acho. Vulgo subsidiária? Não, eu acho que tá mais pra sucursal. Vulgo presidiária. Tanto é que eles não têm nem prédio próprio ainda, eles estão funcionando num hotel. Então eles não têm educador formado. Que ótimo. E a Luciana tá indo pra lá pra formar os educadores, ela vai passar. No motel? Como assim você deixou? Hotel. Eu nunca vi um motel que tivesse centro de convenções. Uai. No máximo todos têm, cara. No máximo é suíte swing, sabe? Convenções? Todos têm. Não, no máximo é suíte swing, cara, sabe? É verdade. Suíte suruba. E eu lembro uma história de motel, mas depois eu vou contar. E aí, ela vai, né, hoje às 3 da tarde, vai passar a funcionar na casa dos pais, que é em Garça, que é ali perto, do lado de Bauru, e ela vai passar a semana inteira lá. Então, eu tô livre, vocês querem sair pra hoje? Não, né, que o Ivar vai tocar lá em Juruci. Como diria, vai ter concorrência, né? Como diria o São Walk vai tocar no Teatro Santa Rosa. Cara, mas não dá pra querer não competir. Todo final de semana tem alguma coisa acontecendo. Vamos sair pra beber em algum lugar? Porque faz tempo que a gente precisa sair pra conversar, porque a gente leva 2 horas pra começar a gravar, porque a gente tem muito assunto, né? Se a gente sair mais regularmente. Então essa semana inteira eu tô livre. Tirando assim, tipo, segunda-feira que eu saio do serviço às 10h30, mas os outros dias poder marcar um happy hour. Então. Arthur, você podia sair mais cedo um dia? O que você acha? Que não seja quarta-feira. Sábado à noite, domingo à noite, você pode? Você trabalha 24/7? Esse final de semana eu trabalho, uhum. Mas eu devo sair umas 9 horas. Acho que tá, né? A gente perde os happy hours em dobro nos lugares, mas acho que não tem problema.
A gente vai lá pra conversar, não pra beber, né? Eu vou lá fazer as duas coisas, de preferência ao mesmo tempo, né? Mas não, se eu fizer as duas ao mesmo tempo, eu engasgo, sabe? Ah, é verdade, tem isso. Não é literalmente ao mesmo tempo. Mas outra coisa, eu tô precisando... Nossa, meu time pra essa piada foi ruim, cara. Não, e outra coisa, eu tenho um motivo egoístico. Eu preciso relaxar, cara. Eu acabei de um ciclo de 2 meses, dormindo 4 horas por dia, trabalhando 9, 10 horas todo dia, e eu não dou conta, eu não tô acostumado. Você assina aquele jornal A Cidade? Não. Vai na página classificados, procura acompanhantes, cara. Tem vários massagistas lá. Falando em acompanhantes, deixa eu contar a história de motel. Eu e a Luciana, nós éramos reles namorados, ainda namoradinhos, novinhos, assim. De andar de mão dada. De andar de mão Só. dada. E ir num motel, né? Tipo, ia pra Garça. E dar selinho só. Não, aí saía à noite. Vamos sair à noite. Onde é que vocês vão? Pros pais da Luciana. Não, nós vamos lá no Rangão. Não tinha cinema em Garça. Sorveteria. Nós vamos no Rangão, vamos na sorveteria, uma coisa assim. E ia pros motéis. Aí teve uma vez que a gente viu, cara, a gente entrando no... Como vocês são devassos. Não, e com o carro do pai da Luciana ainda. Mentindo pro próprio pai da moça, cara. E entrando com o carro do pai. E Drugar, cidade pequena. Vai que alguém reconhecia o carro, né? Fácil. A gente entrando assim, a gente olhou na nossa frente 2 casais dentro do carro. Eu falei, nossa, que moderno, né? E tá bom, beleza. Chamamos aquilo mó legal, já começamos a pensar besteira, claro, né? Cara, na verdade em Roma já tinha isso, mas tudo bem. Continua. Não, mas eu achei super legal, super moderno em Garça, cidade pequena, 50 mil habitantes, alguém fazendo isso sem medo de ser feliz, né? Ótimo. Cidade tão católica, tão tradicional. Aí vira a curva do motel, o casal de trás some. Tipo, eles abaixam assim, sabe? Eu falei, uai, o que tá acontecendo? Será que paga mais caro, né? Aí eles entram. Os caras conversam lá na guarita, que é super discreto, tem uma altura gigante pra você não ver quem tá entrando, né? E aí eles entram e a gente entra logo atrás. Eles dão a volta na área de estacionar assim, param numa das garagens, porque assim, esse hotel era muito legal, que você tinha vaga, tinha quarto, era opcional garagem, você podia alugar um quarto sem garagem. Eu imagino alguém chegando a pé no motel. Ou de bicicleta, né? O cara chega de bicicleta, trouxe aqui minha nega, vamos lá, Aí eles entram no quarto. Um drive-in. A gente conseguiu ver porque o quarto era meio que na diagonal em relação ao que a gente estacionou. E eles entram, estacionam assim. Aí, beleza. Só desce 12 do carro, não era só 4. Tinha 3 no porta-malas. No porta-malas vai sair mais 4. Verdade. Só vimos isso, eles entrando assim, não conseguimos ver. Na nossa saída, a gente tá dando ré e calha deles estarem... Deve ter pagado o mesmo tanto de hora. Sai o casal a pé do quarto, vai no quarto do lado, bate na porta. Sai o outro casal, vão os 2 casais, entram no carro e saem. Tipo, eles foram de carona, assim, sabe? Em quartos separados. E aí, na hora de sair, eles se escondem de novo. Falei, gente, que bobagem. Você tá indo num motel e ainda tá com vergonha? Não é tão moderno assim. Como é que você tem vergonha? Às vezes é o irmão mais velho que levou o irmão mais novo. Não, pior, tem uma amiga minha que fez aniversário um pouco tempo atrás e ela falou, eu nunca fui em motel, quero conhecer. Ela tem uns 20 anos. Quero conhecer... O povo do teatro, né? Foi o grupo inteiro de teatro deles, foi umas 8 pessoas. Pegaram o quarto de swing, de suruba, né? Entraram no quarto. Aí ficaram lá, todo mundo ficou pelado, papapá. E... Pô, tem vaga nesse grupo de teatro, cara? Aí pra não desperdiçar a estadia, ela pegou e foi transar com um amigo dela no banheiro, enquanto ficou todo mundo no quarto, eles foram no banheiro. Aí de repente tá lá no banheiro, escuta assim: tira isso de mim! Tira isso de dentro de mim! E o povo ficou perplexo. Até hoje não se sabe o que ela tava pedindo pra tirar dentro, mas só você imagina, isso, né? De dentro do banheiro. Do banheiro, Mas foi ele que gritou? Você foi testemunha auricular do fato, então? Não, eu não vi. Eu não vi nem ouvi, eu não estava lá. Presente. Uma pena. Na história que ele conta, ele não estava lá. Na história que ela conta, ele é que foi pro banheiro. Né? Tá tudo explicado.